Olá! Que possamos hoje nos permitir o uso da nossa razão para compreendermos os ensinamentos que o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nos traz sobre a formação dos mundos, que encontra-se no capítulo 3, questões 37 a 42. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Com esta afirmação, percebemos que o conceito do universo dentro da doutrina espírita é muito mais amplo do que o da ciência humana, porque aqui Kardec considera tudo o que vemos e o que não vemos. Primeiro, precisamos destacar que temos sentidos físicos limitados. Por exemplo, aquilo que acontece no âmbito do mundo espiritual, normalmente não temos condições de visualizar, de perceber. Claro que as pessoas denominadas médiums ostensivos possuem a capacidade de interagir e de perceber de uma forma mais intensa, mas a grande maioria não. Mas isto não significa que não existam. A base de construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica primitiva. Tudo que é matéria no universo origina-se da matéria geratriz, que é o fluido cósmico universal, que através de modificações decorre o princípio material. Então, todos os mundos, todos os astros, todos os corpos vêm de uma modificação do fluido cósmico universal. Tudo e todos estamos inseridos, mergulhados no fluido cósmico universal. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, ser obra do acaso, mas sim de uma inteligência suprema. Como poderia um universo tão perfeito, tão maravilhoso, com uma natureza tão perfeita e tudo o que há nela, ser obra do acaso? A doutrina, que é toda lógica, nos leva a essa racionalização, a esse entendimento, mostrando que o universo só pode ser obra de uma inteligência suprema, obra de Deus. E como terá Deus criado o universo? Sendo Deus a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas e tendo o atributo de eterno, ou seja, que sempre existiu, que sempre criou e continua criando, significa que o universo está aí desde a eternidade, assim como Deus. É difícil definir esse limite da criação. Além disto, vale destacar que nós que aqui estamos somos ainda muito imperfeitos. Temos os nossos sentidos, a nossa inteligência muito limitada. Não temos condições de acessar determinadas informações. Certamente os espíritos mais evoluídos já têm outro conceito da criação do universo, já se encontram aptos a entender. Mas, para o nosso alento, os Espíritos nos dão uma resposta clara à nossa capacidade de entendimento. Deus criou o universo pela sua vontade, usando como mecanismo uma maneira para que pudéssemos entender as belas palavras: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, por sua vontade. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos, se nos dispormos a isso, se buscarmos estudar, pois as fontes de informações são imensas. Os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço, pela agregação da matéria, dando origem a outra que vai evoluindo gradativamente. As nebulosas são aglomerados de sóis em vias de formação,
e outras são via-lácteas de mundos habitados, mostrando que tudo está em processo de mudança, de transformação, que a todo momento há novos sóis, novas estrelas sendo criados, atendendo assim às leis divinas, que são imutáveis. Os planetas, eles não nascem prontos. Como aprendemos, a natureza não dá saltos. Tudo tem o seu tempo de desenvolvimento, porque a lei do progresso é uma lei divina e tudo tende a evoluir. Como nada se perde no universo, tudo se transforma, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo pelo espaço. Assim como os seres vivos se renovam, os mundos também. E um exemplo de transformação é a Terra, onde vivemos, sendo que no passado era um mundo primitivo, que ascendeu à categoria de mundo de provas e expiações, que é a segunda categoria, e lentamente, através da evolução coletiva dos seus habitantes, passará a outra categoria, de um mundo de regeneração e assim por diante. A duração dessa transformação só o Criador o sabe, não temos condições de saber. Agora, acreditar que a Terra foi criada junto com o universo é ter uma visão pequena, egoísta, orgulhosa. É claro que não foi. A Terra não apresenta na sua condição nada que a coloque como um planeta especial, como um planeta único diante de todo o universo. E isto nos ajuda a compreender a pluralidade dos mundos habitados, ensinada por Jesus. Porque a Terra, sem ter condições especiais, é um planeta habitado. Imagina os que se formaram antes da Terra, sendo que nada no universo fica inerte. Então, a criação universal não se acha restrita a nós. Lembremos também que quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito puro, já era um Cristo. Então, onde o Cristo evoluiu se a Terra nem existia? Quando a Terra surgiu, já havia uma eternidade de mundos habitados. Então, tudo o que há atrás de nós, como na nossa frente, está a eternidade. O espaço é o teatro de inimagináveis sucessões e simultaneidade de criações. A criação é eterna. Deus sempre criou, Deus continua criando. Mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o processo de criação do planeta Terra, há um livro que tem como tema Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que nos traz uma gama enorme de conhecimento a respeito desse tema. Por ora, agradeço a todos a esta oportunidade e desejo uma ótima semana. Muita paz.